Começa agora. Adilson BGI News. A sua central de notícia. 2 de agosto de 2021. Vamos para as manchetes de hoje. Tropa de choque do governo prepara ofensiva contra G7 na CPI da Covid. Sociedade vai ficar estarrecida, diz Renzi. Rosa Weber dá 10 dias para Bolsonaro explicar bloqueio a jornalistas no Twitter. Balança comercial tem segundo maior superávit para meses de julho. Justiça atende PT e dá 5 dias para Bolsonaro explicar medalha a Michele. CPI da Covid discute amanhã quebra de sigilos de Ricardo Barros e Luiz Miranda. Governo entrega hoje ao Congresso PEC do novo Bolsa Família. Valor deve chegar quase R$400. Presidentes de partidos dizem que manifestações pelo voto impresso auditável não mudaram nada e que PEC será barrada. Diretor-geral da ABIN, voto auditável significa evolução nas urnas eletrônicas. CPI da Covid, associações de rádio e TV repudiam quebra de sigilo bancário da Jovem Pan. E vamos para as notícias de hoje. Com a ida de Ciro Nogueira para a Casa Civil, o senador Luiz Carlos Renzi, do PP, ocupará o cargo de titular na CPI da Covid. Na visão dele, a mudança trará novos rumos para o colegiado, garantindo respostas às acusações e direcionados ao chamado G7. Somos atacados. O G7 tem um trabalho eficiente. Não dá para desconhecer o que eles fazem. Então, nós também estamos nos organizando e hoje já teremos uma reunião do G4, além dos requerimentos que já estamos fazendo para também contra-atacarmos. Não vamos ficar só na defensiva, afirmou Renzi para a Jovem Pan na manhã desta segunda-feira, dia 2, ressaltando que não tem medo de debate. Também temos coisas para mostrar que a sociedade ficará estarrecida no momento que ver. Nós não somos contra a ciência, não somos contra negacionistas como Renan Calheiros fala, completou. Renzi defende que temas como tratamento precoce e as vacinas contra a Covid em desenvolvimento no Brasil também sejam debatidos, da mesma forma que emissoras também sejam ouvidas pela CPI. Vamos mostrar que não é fake news. Temos requerimentos convocando a Rede Globo, por exemplo, a CNN e que eles venham para o debate. Já pedi que trouxesse para debater o caso da pesquisa de Manaus. Pesquisa fraudulenta que matou 22 pessoas e eles não querem debater. A minha linha são os meios de comunicação. A Rede Globo tem que ser ouvida, a CNN tem que ser ouvida, além de também prefeitos e dos próprios governadores, que tem uma lista extensa pelo que a Polícia Federal fez. São centenas de nomes investigados. Precisamos ouvir e, mudando o placar de 7-4, conseguimos fazer com que os senadores venham ao nosso lado. Finalizou. A CPI agora sofre uma mudança, né? E uma mudança para o bem. Acredito que agora muitas coisas virão à tona, o debate vai se acirrar mais, com certeza. E se tudo correr bem e a Rede Globo for convocada e a CNN também, elucidaremos vários fatos, várias fake news que eles vêm propagando constantemente contra o presidente, principalmente contra o presidente Jair Bolsonaro. Seguem as notícias. Nesse domingo, dia 1º, a vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministra Rosa Weber, deu 10 dias para o presidente Jair Bolsonaro explicar o bloqueio de 71 jornalistas na conta oficial dele no Twitter. Notifique-se à autoridade impetrada para que se preste informações no prazo de 10 dias com providência prévia ao exame do pedido de liminar, assinalou ela, no âmbito do mandato de segurança MS 38097, ingressado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, na última terça-feira, dia 27/7. Seguem as notícias. Nesta segunda-feira, dia 2, a Justiça da Bahia
deu 5 dias para que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Marcelo Queiroga expliquem a concessão da medalha Oswaldo Cruz a Michele Bolsonaro. O despacho é do juiz federal Ávio Moza José Ferraz de Novaes, da 12ª Vara Federal Civil da Bahia, e atende a um pedido do deputado federal Jorge Sola, do PT. Em uma ação popular, Sola pediu a anulação do decreto assinado por Bolsonaro e Queiroga que previa a honraria à primeira-dama. O deputado argumentou que Bolsonaro violou a moralidade e a impessoalidade e agiu com um desvio de finalidade ao conceder a medalha a Michele. O parlamentar também pediu que o Ministério Público apure se houve de improbidade do presidente. A medalha do mérito Oswaldo Cruz, dada a Michele na semana passada, é uma homenagem direcionada a pessoas que tenham contribuído para o bem-estar físico e mental da coletividade brasileira. Seguem as notícias. Economia. A alta das importações em ritmo maior que o das exportações fez o superávit da balança comercial recuar levemente em julho. No mês passado, o país exportou 7,395 bilhões de dólares a mais do que importou. Esse foi o segundo melhor resultado da história, só perdendo para julho do ano passado, que foi 7,601 bilhões de dólares. Apesar da queda de 2,7% em valores absolutos, o saldo comercial em julho bateu recorde pelo critério da média diária. Ao dividir o superávit pelo número de dias úteis, o saldo cresceu 1,7% em julho de 2021 na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo o Ministério da Economia, a diferença decorre do fato de que julho deste ano teve 22 dias úteis contra 23 em 2020. Seguem as notícias. CPI. O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, do PSDB do Amazonas, pautou para amanhã, dia 3, requerimentos de pedidos de quebra de sigilos bancários, fiscal, telefônico e telemático do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, do PP do Paraná, e do deputado federal Luiz Miranda. Em depoimento à CPI, o deputado disse que partiu de Jair Bolsonaro a informação sobre um possível envolvimento do líder do governo no caso Covaxin. Com o levantamento dos sigilos, senadores esperam ter mais informações sobre as relações de Barros com a Precisa Medicamento, ex-representante do laboratório Bharat Biotech no Brasil. Já sobre Miranda, as quebras de sigilo serão importantes para esclarecer o nível de proximidade dele com integrantes do governo federal e para obter informações sobre casos de suposta prevaricação e corrupção dentro do Planalto. Além disso, o pedido reforça a necessidade de o deputado apresentar a possível gravação da conversa entre ele e o presidente da República, na qual Miranda alertou um caso de corrupção em curso no Ministério da Saúde. Seguem as notícias. O novo ministro da Casa Civil, deputado Ciro Nogueira, deve entregar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda tarde desta segunda-feira, hoje, um projeto de emenda constitucional, PEC, para o pagamento de um novo Bolsa Família. A informação é da rede de TV CNN, que informou que o valor do novo auxílio será de aproximadamente R$ 400. Se o reajuste for aprovado, será quase o dobro do valor pago atualmente aos moradores em vulnerabilidade social. Conforme a CNN Brasil, a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, irá acompanhar Nogueira. Desde o início de sua gestão, o presidente Jair Bolsonaro quer mudanças na Bolsa Família, inclusive com a alteração do nome do programa, em uma tentativa de desatrelar o benefício ao governo petista. Seguem as notícias. Presidentes de partidos dizem que manifestações pelo voto impresso auditável não mudam nada e que PEC será barrada. Líderes do grupo de partidos que se formou para barrar a PEC do voto impresso auditável no Congresso dizem que as manifestações de domingo, dia 1º, ontem, e as críticas feitas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, não tiveram resultado. Efeito zero, não muda nada. Estamos seguros de que o voto impresso não é necessário. Confiança total nas urnas eletrônicas, diz Paulinho da Força da Solidariedade ao jornal Folha de São Paulo. No PSD, continuamos firme, contra, garantiu Gilberto Kassab ao jornal.
Os partidos PSDB, MDB, PP, DEM, Solidariedade, PL, PSL, Cidadania, Republicanos, PSD e Avante se uniram para derrubar a PEC na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara. Posteriormente, o republicano se afastou da iniciativa, mas, mesmo sem ele, os presidentes da sigla calculam ter 22 votos na CCJ atualmente. Eles precisam de 18 para barrar o projeto. Realmente eles não têm medo da população, né? Não sente um pingo de medo. Mas pode ter certeza, eles estão mexendo numa verdadeira caixa de abelha cavalo. Pode ter certeza disso, né? Porque vão precisar da população o ano que vem para se reelegerem. E aí a cobra vai fumar. Pode ter certeza que os brasileiros estão anotando os nomes de cada parlamentar, de cada partido, e terá um trabalho o ano que vem com certeza massivo em cima desses parlamentares, em cima desses partidos, que nada contribui para o nosso país. Alguns nós podemos dizer até que são organizações criminosas. Infelizmente, isso é o que vigora no nosso país. Seguem as notícias. O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem, defendeu neste domingo, dia 1º, o voto impresso auditável nas eleições de 2022. Voto auditável significa evolução nas urnas eletrônicas, escreveu Ramagem no Twitter. Vamos lá para o que ele escreveu. Voto auditável significa evolução nas urnas eletrônicas e segurança ao pleito eleitoral. Assegura a integridade e transparência aos resultados do sufrágio e universal, escreveu Ramagem em rede social. Compromisso com a representatividade popular e a democracia. Eleições democráticas com contagem públicas do voto, acrescentou o Ramagem. É isso aí, até o presidente da ABIN, né, vem a público para demonstrar o seu apoio ao voto impresso, ao voto auditável com contagem pública. Mas, infelizmente, os parlamentares que foram eleitos por nós para nos representar e para estar defendendo o voto impresso não estão fazendo absolutamente nada em sua maioria. Diga-se de passagem, são verdadeiros defensores daquilo que é errado, não do que é certo. Defendem uma urna eletrônica que não temos nenhuma condição de auditar, de saber se o nosso voto está ali dentro realmente, se a pessoa que nós votamos realmente recebeu o voto. Infelizmente é isso. Corremos um sério risco de esta PEC não ser aprovada. Infelizmente. Mas se não for aprovada, pode ter certeza, a população vai dar um troco, vai saber o nome de cada um desses que são contrários. E aí realmente a cobra vai fumar. Seguem as notícias. Após a requisição de quebra de sigilo bancário da Jovem Pan feita pelo senador Renan Calheiros do MDB da Alagoas, relator da CPI da Covid-19, aquele que tem vários processos, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Albert, emitiu uma nota de repúdio contra o requerimento apresentado na sexta-feira, dia 30. Confira na íntegra. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Albert, repudia com veemência requerimento apresentado na sexta-feira, dia 30, por integrantes da CPI da Covid-19, com pedido de quebra de sigilo bancário da Rádio Jovem Pan, sob a alegação de que a emissora disseminou notícias falsas no âmbito da pandemia. Tal iniciativa não aponta qualquer dado ou informação concreta que justifique a adoção de medida extrema contra uma emissora que está no ar há quase 80 anos, cumprindo o papel de informar a população sobre fatos de interesse público. A Albert lembra que a CPI tem como objeto investigar ações e eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia do coronavírus no Brasil, e qualquer tentativa de intimidação ao trabalho da imprensa é uma afronta à liberdade de expressão, direito garantido pela Constituição brasileira. A Albert espera que seja observados a liberdade de imprensa e o Estado democrático de direito.
A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABER, é uma organização fundada em 1962, que representa mais de 3.000 emissoras privadas de rádio e televisão no país e tem por missão a defesa da liberdade de expressão em todas as suas formas. É isso aí. Infelizmente, nós estamos num país vivendo um momento com políticos realmente que não nos representam, dentro de uma CPI, formando ali, realmente um grupo de pessoas com um passado sujo, cheio de processos, pessoa com parente preso, esposa presa. Então realmente fica difícil de você dar credibilidade para um tipo de CPI dessa, com esse nível de pessoas ali como presidente, como relator, como vice-presidente. É inacreditável, é inadmissível que nós, como brasileiros, aceitemos isso. Nós precisamos tomar iniciativas drásticas contra isso, repudiar isso veemente. Não podemos mais aceitar esses tipos de coisa acontecendo em nosso querido e amado Brasil. Adilson BGI News fica por aqui. Um grande abraço a todos. Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações. Todo dia temos jornais. Deixa seu like e compartilhe para valer. Ajude-nos a crescer. Adilson BGI News fica por aqui. Até mais.